Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 26 de fevereiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele tinha a idade de 12 anos, lá foram como costumavam no tempo da festa. Lucas 2, 41 a 42. Meta do mês: desenvolver a humildade. É indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Emmanuel, na obra Justiça Divina. Meta do dia: abrace feliz as atividades simples e obscuras que a vida te reserva. Sugestão para sua prece diária: prece rogando paciência ante as dificuldades e vicissitudes. Amado Mestre Jesus, nós nos colocamos nesse instante diante de Ti, nos colocando como pessoas necessitadas do Teu amor, para que durante o dia desenvolvamos o amor, desenvolvamos a humildade, a paciência, a tolerância, e que consigamos viver mesmo com todas as dificuldades íntimas, as dificuldades materiais e as dificuldades espirituais que nós temos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos estudando, preparando essa obra maravilhosa que o Emmanuel trouxe para nós, que é o Evangelho por Emmanuel, né? Mas antes, vamos dar o recadinho de hoje. Hoje nós temos a nossa reunião em nossa casa espírita da triagem fraterna. É um momento de atender todos aqueles que desejam participar, que desejam fazer o tratamento espiritual. Então, se você anda aborrecido, entristecido, deprimido, com ideações suicidas, vem fazer o tratamento. Se você anda nervoso, irritado, com queixas, reclamações, brigas constantes no ambiente familiar, vem fazer o tratamento espiritual. Se você está envolto com as drogas, com a bebida alcoólica, com o cigarro, que tal fazer o tratamento? Se você está com a sua mediunidade desequilibrada, vendo espíritos, escutando vozes, tendo pesadelos, diversas outras situações, vem fazer o tratamento. Hoje, às 8 horas da noite, nós estaremos em nossa casa espírita para recebê-los. Aqueles irmãos que desejam fazer o tratamento não residem em nossa cidade ou têm dificuldade de locomoção até a casa espírita por estar acamado, alguma coisa nesse sentido, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. E aí nós podemos estar conversando, tá bom? Geralmente nós nos encontramos em nossa casa espírita a partir das 7 horas da noite, mas o atendimento começa às 8. Mas venha, participe conosco. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. E quando o conduziram, tomando a Simão, um sirineu, que vinha do campo,
puseram sobre ele a cruz para levá-la atrás de Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 26. Após Jesus. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes, e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo, destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 140. Meus amigos, o Emmanuel aqui trazendo para nós elucidações importantíssimas para a nossa reflexão sobre a nossa conduta, o nosso empenho em estar com Jesus. Então é muito importante. Nós já conseguimos pegar a cruz e seguir após Jesus. Ainda temos muitas dificuldades íntimas, que muitas vezes nós a alimentamos com notícias, com ideias de pessoas que deturpam o Evangelho. Então, nós temos que ter muito cuidado para a gente não assimilar essas informações equivocadas do Evangelho do Cristo e tê-las como base da nossa vida, trazendo grande desequilíbrio, grandes transtornos para nós.
porque existe muitas vezes confusões teológicas, e não só confusões teológicas, mas confusões pessoais, íntimas, de condutores, de evangelizadores, de pessoas responsáveis por determinados grupos religiosos que se equivocam na conduta evangélica, trazendo um Cristo que não é o Cristo Jesus, que não é o Jesus, mas um Cristo violento, um Cristo que mata, um Cristo que destrói. Então, nós temos que repensar nossas condutas evangélicas para que, de fato, a gente viva de Jesus. E como que a gente vive Jesus? Fazendo o que Jesus nos ensinou, sendo orientado por Jesus. Ter o hábito da leitura do Evangelho do Cristo. Porque, meus amigos, é muito fácil a gente ouvir o que o padre, que o pastor ou que o pregador espírita disse, e claro que nós vamos dizer aquilo que a gente concorda, por exemplo, ou muitas vezes nós vamos dizer aquilo que a gente que é melhor para nós. Então a gente nunca, muitas vezes, pode acontecer de não dizer toda a verdade. E a gente e entra numa construção de ideias equivocadas. É aquilo que eu sempre coloco aqui. Quando eu leio a mensagem do Emmanuel, no caso que nós estamos estudando o Evangelho por Emmanuel, eu sempre digo que eu vejo por um ponto. E eu vou ver daquele ponto que eu consigo mais compreender. E você vai ver do ponto que você consegue compreender. Por isso que é muito importante. No decorrer do dia, quando eu vou ouvir a gravação, por exemplo, eu falo, ó, eu podia ter visto desse jeito, visto daquele jeito. Então, nós temos que estudar, meus amigos. O segredo é estudar. Porque eu não vou pela cabeça de outros. Eu vou porque eu estudei. Então, se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você é de outra crença religiosa, pega o Evangelho de Jesus, ali de Mateus, começa a ler, começa a estudar, adquire obras de padres, de irmãos da igreja que você frequenta, que escreveu sobre o assunto, porque é muito fácil, às vezes, a gente não estuda, e aí a gente vai por aquele que falou tal coisa. E às vezes aquela pessoa que falou aquilo, ela falou do seu modo de ver, e não porque você foi lá, estudou, buscou, pesquisou. Por isso que na doutrina espírita, nós sempre dizemos que, e a gente vê isso no dia a dia, que a doutrina espírita, ela tira o véu que tampa os nossos olhos de ver, e a gente consegue ir um pouco mais além. Ela desobstrui a nossos ouvidos para que a gente escute melhor a, a, os ensinos do Cristo. E o nosso irmão Chico Xavier, ele trouxe obras maravilhosas, mais de 400 livros esse irmão escreveu durante sua vida, ditada pelos espíritos. E quando ele desencarnou, ficou todas suas dívidas para os seus familiares resolver, porque ele não ficou com nenhum centavo das obras que ele escreveu. Então, meus amigos, pessoas desse naipe, né, dessa condução moral, é que devemos buscar, porque são irmãos que já trilharam em nossa frente o caminho do Cristo. Então, eles vêm, sob inspiração do Cristo, trazer para todos nós o lenitivo, trazer o consolo. Nós temos aí, destacamos Allan Kardec, né, que foi a base, junto com o grupo do Espírito da Verdade, que vieram trazer para nós a terceira revelação, que é esse consolo. Então, meus amigos, busquemos o estudo, busquemos nos
aperfeiçoar para que a gente não seja mais um no meio dos outros, que vai pela cabeça dos outros. E aí a gente cria ideias deturpadas do evangelho. Então nós não podemos ser mais um daqueles que são os ignorantes do evangelho. Então, vamos estudar. Por isso, nós iniciamos os estudos em nossa casa espírita. Ainda pode vir, não tem problema, você pode chegar para o nosso curso. Venha, sábado que vem nós vamos ter a primeira aula, e a aula será sobre Deus. É uma aula maravilhosa, boa de conversa, boa de entendimento. Olha, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade maravilhosa. Vem, mesmo que você já estudou, não tem problema, estude de novo, né? Então venha fortalecer-se, compreender Jesus. Então, meus amigos, busquemos todos os dias seguir Jesus. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos colocar neste momento em tuas mãos todos aqueles que deturpam o teu evangelho. Que esses irmãos possam ir trabalhando no seu coração o melhor, a reforma íntima, a transformação, para que não fazem discípulos equivocados, seguidores ignorantes do evangelho de Jesus. E que nós também, Jesus, possamos cada dia mais estudar e buscar no teu evangelho o nosso esclarecimento. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos. Aproveitamos para agradecer a todos aqueles que estão curtindo o nosso canal. Estamos aí todos os dias tendo mais seguidores na nossa página. Muito, muito ficamos felizes, tá? Que Deus abençoe.